Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Troca de Ideias com o professor Mário Beni. É com entusiasmo que apresentamos a série especial Academia, uma iniciativa que busca valorizar e aprofundar os debates sobre temas essenciais para o desenvolvimento do turismo e eventos no Brasil e no mundo. Nesta série, destacamos a relevância da Academia Brasileira de Eventos e Turismo, uma entidade que tem desempenhado um papel crucial na disseminação do conhecimento e na promoção de boas práticas do setor. A academia é composta por confrades e confreiras, profissionais de notório saber e com trajetórias de destaque em suas respectivas áreas de atuação. São especialistas, professores, pesquisadores, profissionais e líderes que juntos fortalecem a base teórica e prática das atividades turísticas e de eventos, contribuindo para um crescimento sustentável e inovador do setor. O programa Troca de Ideias, com a experiência e visão do professor Mário Beni, tem como um de seus objetivos principais trazer insights e conhecimentos que realmente façam a diferença para aqueles que atuam no setor de turismo. É um espaço para a reflexão, crítica, a troca de experiências e a construção de estratégias que beneficiem profissionais e organizações. Com convidados que são referência, queremos enriquecer sua perspectiva e apoiar o desenvolvimento contínuo de competências indispensáveis ao sucesso neste campo. Acompanhe nossa série especial Academia e mergulhe em conversas que vão além do convencional, agregando valor e incentivando a excelência no turismo e nos eventos. Junte-se a nós e seja parte dessa troca enriquecedora de ideias. Hoje, nossa convidada é a confreira Ânia Ribeiro de Carvalho, titular da cadeira 13 da Academia Brasileira de Eventos e Turismo. Ânia ela é arquiteta urbanista, administradora de empresas com MBA em Planejamento, Gestão e Marketing de Turismo, diretora de turismo da Câmara Brasil-Portugal-Ceará, embaixadora master do Clube Mulheres de Negócios de Portugal e presidente da Associação Cearense do Turismo no Espaço Rural e Natural. Na gestão pública, em 1995, foi a primeira secretária do Turismo do Ceará. Implanta a instituição e política de desenvolvimento sustentável do turismo, destacando a capacitação do voo Lisboa-Fortaleza-Lisboa, da TAP, que promoveu a internacionalização do Ceará nos mercados europeus. Em 2003, foi a primeira diretora de Planejamento e Gestão do Ministério do Turismo, então criado, responsável pelo sistema da Política Nacional do Turismo. Com a ARC, Consultoria Empresarial, é responsável, entre outros, pelos projetos Ordenamento Turístico dos 573 quilômetros do litoral, Projeto Turístico Urbanístico da Praia do Porto das Dunas Beach Park, Aquiraz, no Ceará, Prodetur Ceará, Roteiros Turísticos Segmentados da Paraíba e Rio Grande do Norte e Projeto Europa das Traduções, uma visão transatlântica. Destaca a realização dos primeiros eventos internacionais dos esportes dos ventos no mar, que fazem hoje do Ceará um point internacional do surf, vela, kitesurf. Coautora do livro Economia Criativa e os Eventos, da coleção Conecta Eventos. Atualmente é a CEO da empresa Ânia Ribeiro Conexões de Negócios Limitada e é representante da Abratur no Conselho Nacional de Turismo. Senhora Ânia, seja muito bem-vinda. Professor Mário, com o senhor. Ânia, é um prazer tê-la aqui no nosso programa. Trabalhamos juntos no início do Ministério de Turismo, onde
pelo Conselho Nacional de Turismo, implantado naquela época, 2004. A Ania teve a oportunidade de mostrar ao nosso conselho, então implantado, as diretrizes que iriam seguir a partir daquele momento da criação do Ministério. E aí, então, o primeiro grande projeto, enfim, o primeiro grande programa do Ministério foi o PNMT, Plano Nacional de Municipalização do Turismo, o que coube à Ania efetivamente à frente, né, desse programa, desenvolver junto com os integrantes do Conselho e toda a rede de comunicação do Ministério e de todo o processo. Então, é importante destacar que foi muito, falávamos há pouco, offline, foi muito importante esse início, é o primeiro passo que se deu para se desenhar a regionalização de turismo no país. E eu fiz agora há pouco uma pergunta à Ania sobre o atual plano de regionalização. Qual é o status quo, a situação, como ele está se desenvolvendo, né? Já que a premissa do plano de regionalização era exatamente dar sequência para se chegar ao processo de regionalização e se implantar de uma forma integrada, absolutamente ligada e desenvolvida nos estados, de tal forma que pudéssemos ter efetivamente uma governança turística em rede, ou seja, a transversalidade almejada entre diferentes outros órgãos. Turismo necessita dessa transversalidade, da integração entre os demais ministérios, em função de toda a abrangência do projeto, e isso foi realmente desenvolvido naquele período. Trabalhamos em conjunto, e eu perguntava agora como estaria, ou como está, melhor dizendo, o Plano Regional de Desenvolvimento Turístico, o plano de municipalização, efetivamente do passado, as premissas que foram, à época, colocadas, diretrizes que foram traçadas, né, no atual plano de regionalização, no seu desenvolvimento, e se realmente elas saíram das diretrizes traçadas no início pela própria Ania e sua equipe, e como estão hoje, em razão, é a grande pergunta que se faz hoje, Ania, por isso que eu insisto nisso. A pergunta é que sempre, em todas as minhas lives, em todos os meus encontros, há um questionamento muito grande sobre o plano de regionalização, o programa de regionalização. Então, eu te pergunto, como você vê o que está faltando, o que não conseguiu ser
efetivamente entendido ou implementado? Essa é a grande pergunta que eu acho que muitos dos meus e dos seus orientandos enfim, ouvintes gostariam de ouvir. Você iniciou esse processo. Então, como é que isso avançou? Em que estado está e o que está faltando? Boa tarde, professor Mário Beni. Boa tarde à sua audiência. É um prazer, uma honra ter essa oportunidade de estar aqui para termos essa conversa, esse bate-papo. Queria fazer um esclarecimento, como institucionalmente no Ministério do Turismo, eu era diretora do Departamento de Políticas, e o programa de regionalização estava dentro dessa área, mas afeto a nossa gaúcha querida Tânia Brizola. Sim. Então, digamos assim, toda a construção, como se tratava de um programa, e existiam vários programas dentro da política, esse era um afeto a ela. E todos trabalhávamos em equipe, aliás, uma grande equipe, cujo maestro maior era o nosso querido ministro Valfrido Mares Guias, e os nossos diretores, secretários, vou citar outro gaúcho, o Milton Zonazzi, entre outros, a Maria Luísa, mineira, enfim, né? Nosso querido, que também é confrade da academia, o querido... meu Deus, estou esquecendo o nome dele agora, já me lembro. Enfim, o programa de regionalização do turismo, ele foi definido como um instrumento exatamente para descentralizar a política nacional do turismo. E o foco sempre foram os territórios descentralizados. Mas esse programa, ele estava no amparo de uma organização institucional concebida que partia do Conselho Nacional de Turismo, onde fazemos parte, e que tinham assento as lideranças representativas de todos os elos da cadeia de atividades de turismo e eventos, incluindo institucionalidades que reuniam também a representação estadual do turismo, que era o Fórum dos Secretários Estaduais do Turismo. Então, o ambiente de diálogo do programa de regionalização partia do Conselho Nacional de Turismo, mas chegava aos estados no ambiente dos conselhos estaduais, para daí, então, serem, através dos conselhos estaduais, serem criados as regiões turísticas. Isso tudo aconteceu de forma muito correta, no início. À medida que o tempo foi passando, e que, inclusive, acabaram com o Conselho Nacional de Turismo, foi suspenso por um período de 2012 até 2019, foi suspenso o Conselho Nacional de Turismo, os conselhos estaduais também. Então, o programa de regionalização ficou meio órfão. Não sei se minha querida Tânia concorda comigo, mas o programa ficou órfão porque a estrutura institucional que conduzia o programa, como parte de uma política pública, essa organização institucional deixou e ficou só lá à ponta da linha o programa de regionalização funcionando. Esse é um ponto. Um outro ponto que, ao longo desses
20 anos, né? O programa foi o Ministério criado em 2023, aquele primeiro período de formulação da política e dos programas. O programa de regionalização, se não me engano, é de 2005, começo de 2006, por aí. Sim. Ele hoje teria quase 20 anos, né? E, ao longo desses 20 anos, teve uma grande evolução de inclusão territorial de municípios que não participavam da política, nesse conceito de descentralização das ações e dos programas para o desenvolvimento dos eventos e do turismo, mas depois ele foi perdendo as amarras e ficando solto como um programa isolado e como se o Ministério, o Ministério do Turismo tivesse no programa de regionalização toda a força do desenvolvimento dos territórios turísticos, dos destinos turísticos, dos produtos turísticos do país. Isso é o segundo ponto. O terceiro ponto é que nos critérios, nessa evolução, os critérios de inclusão dos territórios, entenda-se, municípios, para o programa, eram critérios meramente institucionais, sem observar o critério físico, geográfico, da continuidade do tecido do território. Então, municípios distantes de outros, 40 quilômetros, 30 quilômetros, fazem hoje as regiões turísticas. Outro ponto, a cada ano tem municípios que entram na região, tem municípios que saem, porque se o município descumpre alguns desses critérios, que é o que lhes possibilita ser parte do programa, ser parte de uma região turística, ele sai. E eu tenho uma experiência recente, interessante, de um projeto que eu estou fazendo na Paraíba, que, quando o edital foi lançado, as 12 regiões perfaziam 68 municípios. Isso era 2022. Hoje, o projeto ainda não terminou e já não tem esses 68 municípios, porque os municípios caíram. Não se qualificaram, porque não se recadastraram no programa, então são eliminados. Então, você tem um processo de planejamento e construção que começa com um território, um determinado território, e, ao longo do curso, esse território, você não sabe agora o que acontece, se ele muda ou se ele fica. O programa, assim, ele teve, se eu pudesse concluir e dizer, teve uma fase áurea, da maior importância, que foi essa nova consciência, uma virada de chave, olhar para os territórios interiores do Brasil, fazer a inclusão desses territórios, organizar as governanças desses territórios, criar as representações nesses territórios, engajar e criar um ambiente de discussão do setor de turismo e eventos e de trabalhar o processo de uma construção coletiva, mas depois ele é como se tivesse, a meu ver, parado no tempo, ficou fazendo a mesma coisa e não evoluiu. Então, aquilo que o programa deveria ter avançado, porque ficou no tempo do início, quando nasceu, se organizou institucionalmente com essas
referências que eu faço de equívocos de não constituírem regiões contínuas, são regiões, não são, o conceito de região turística não faz uma região turística, porque são áreas territoriais descontínuas. Ele teve esse momento dessa organização institucional, mas ele não avançou para o desenvolvimento territorial. Não criou instrumentos físicos, não criou instrumentos financeiros, legais, que fizesse avançar esse processo, que foi a grande estratégia de centralizar o turismo das capitais para as regiões fora das capitais. Eu diria, inicialmente, que essa é a minha visão hoje. Na sua visão, Ania, quais seriam os princípios ou os principais desafios para implementar hoje uma infraestrutura turística adequada em todas essas 335 regiões turísticas nominadas e definidas pelo Ministério atualmente? Eu queria só agora que me veio o nome do meu querido Márcio Favila, que era isso que eu sim! Nosso companheiro que está lá. Nosso companheiro acadêmico, meu querido. E passou o nome dele, mas eu lembrei imediatamente e não quis interromper aquela fala inicial. Um beijo, Márcio Favila. Então, de novo, essas 335 regiões, a gente tem que considerar que elas não constituem regiões territoriais contínuas. Então, ao trabalhar uma região dessa, nós temos hoje, eu acho que, para não andar para trás e avançar, nós temos que, dentro da região, ter um olhar de qual é o município ou âncora ou indutor da região, qual é o município complementar da região, para fazer as apostas do desenvolvimento, sejam os investimentos na infraestrutura física, os investimentos na organização institucional legal, na legislação, os investimentos na infraestrutura dos equipamentos, na qualificação e na capacitação profissional, na promoção, eles têm que estar direcionados a partir da capacidade receptora de cada território de cada um desse município, porque existe dentro de cada região uma diferença grande de um município pequeno. Às vezes você tem um município de 3.000 habitantes, com um município de 30.000 habitantes, com outro município de 70.000 habitantes, dentro de uma mesma região. E aí, novamente, o conceito da unidade regional tem que ser reorientado para que a gente possa não andar para trás mais. Foi feito assim, vamos seguir. Eu estou com um caso desse, um projeto que estou fazendo, que existe isso repetidamente dentro das 12 regiões que eu estou trabalhando. Certo. E quais seriam as principais, insistindo ainda nesse assunto, quais são os principais descompassos na implementação do programa de regionalização do turismo em relação ao engajamento e participação das comunidades locais com a governança no sentido e também a iniciativa privada e o terceiro setor? Eu percebo, não sou a dona da razão nem
palavra, mas eu percebo que tudo tem uma representação muito urbana e das sedes urbanas. Se o programa é de descentralização, quando você chega e mergulha na região, você tem também de fazer a descentralização de cada município e não atuar somente na sede urbana, sem inclusão dos territórios rurais, que, na verdade, são os territórios que têm a maior riqueza e a identidade, muitas vezes, o DNA de cada uma daquelas regiões. Então, esse é um descompasso que é da essência do próprio programa. Se veio lá de cima para descentralizar para os estados, e dentro dos estados, ele, ao descentralizar para as regiões interiores, mas dentro das regiões, quando constitui os municípios, ele fica só nas cidades e nas sedes urbanas dos municípios, é necessário que haja um esforço da iniciativa privada, e esse esforço eu faço sempre, até por ser representante do setor do turismo rural, eu faço sempre esse esforço no sentido de que, quando fale em produto turístico, em roteiro turístico, saia do espaço construído e vá para o espaço ocupado pelas pessoas, ocupado pelas comunidades, e essas comunidades sejam, além das comunidades urbanas, sejam as comunidades rurais também. Perfeito. Ainda gostaria de que você nos dissesse como o programa de regionalização do turismo tem avançado e contribuído para descentralizar o turismo e estimular desenvolvimento econômico em regiões menos exploradas. Eu acho que ele avançou muito no eixo da institucionalização, da organização das instâncias de governança. Sim. Agora, eu acho que vejo que é necessário fazer esse avanço para a oferta turística, a oferta dos produtos turísticos dentro desse processo de descentralização. Essa oferta, como eu disse antes, não está apenas na sede urbana, não está apenas no conjunto do patrimônio, seja do patrimônio histórico arquitetônico, seja do patrimônio dos edifícios, dos museus, seja no patrimônio dos monumentos, do espaço construído, mas olhar o patrimônio das pessoas, olhar o patrimônio da identidade local, olhar o patrimônio do saber e do fazer que existe nesses territórios descentralizados. E isso é muito importante para que a gente tenha novos produtos turísticos no país, para que a gente tenha novos destinos com novas identidades, reformulados e com oferta que faz uma inclusão social, uma inclusão territorial e uma inclusão econômica de oportunidades, de novas oportunidades. Então, isso eu entendo que é descentralizar. É quando a gente faz a inclusão daquilo que não é nem desafio, é a falta de oportunidade. Os territórios descentralizados continuam a não ter oportunidade de estar incluídos no programa de regionalização, porque o olhar dos que fazem a regionalização, a inclusão dos municípios, o olhar é sempre para aquela área urbana que já está construída. Nós temos que olhar o novo, é o território novo, para avançar com essa oferta de trabalho, de postos de trabalho,
oferta de oportunidades para a população, oferta de crescimento na área de educação, é nos territórios novos. Descentralizar é ir para o novo. Perfeito. É isso aí. Mudando um pouco de foco, e eu perguntaria a você por que o setor de turismo e eventos avança e retorna? Aí é uma questão política grande. É uma questão política grande. Agora mesmo, tivemos eleições municipais. Tudo que estava em construção nos municípios que fazem essas regiões vão parar. As equipes, pode ser a melhor equipe que tem lá na Secretaria de Turismo daquele município. Vai tudo para a rua, vem gente nova para trabalhar, para começar a aprender e fazer. Por quê? Porque as secretarias municipais e as secretarias estaduais não têm quadro técnico permanente. Isso faz parte do jogo político, ter quem nomear, ter lugar para marcar, ter cargo, faz parte do jogo político, essa mudança, essa rotatividade para preencher tudo de novo. Então, tudo que estava sendo feito, inclusive projetos importantes que estão em curso, obras importantes que estão em curso, muitas vezes são suspensas e aí vão prestar conta depois de algum ano porque que não terminaram as obras. Mas aí o prejuízo já foi feito. Então, por que não avança? Porque a cada 2 anos nós estamos em eleição municipal e a cada 4 anos municipal, cada 4 anos estadual. Mas o período não coincide. Ou seja, a cada 2 anos muda ou a gestão estadual ou muda a gestão de todos os municípios. E os gestores que chegam querem sempre fazer o novo e não olhar se o que estava sendo feito estava resultando e estava tendo benefícios para o desenvolvimento do território, seja a cidade, seja o Estado. E aí não anda, é impossível andar. Porque a cada 2 anos, se a gente vai... Eu, como arquiteto, vou fazer um projeto de uma casa. O projeto e a construção leva 2 anos. 1 ano entre projeto e construção. Passou. Imagine numa cidade. O que você faz com 2 anos? E o recurso? E as equipes? E o saber, o conhecimento adquirido? Passa o tempo mudando. É uma roda que passa o tempo variando e não avança. É isso mesmo, Maria. Acho que... E tem um outro agravante cada vez mais sério, que é a questão das emendas parlamentares, Sim. Que deviam vir a serviço desses municípios, mas orientados por projetos. Devia ter uma lei que orientasse o uso dessas emendas em benefício do desenvolvimento socioeconômico, institucional, ambiental dos municípios, mas não emendas que não fazem absolutamente nada a maioria das vezes. E é um dinheiro, olha, é um recurso assim, incrível, mas a gente não conta com emendas parlamentares para o desenvolvimento do setor de turismo e eventos. Perfeito. Eu ainda perguntaria qual o impacto que a suspensão das atividades dos conselhos nacionais, do Conselho Nacional e dos conselhos municipais de turismo aconteceu, qual o impacto nesse período que você se refere e que nós todos conhecemos, em que eles não funcionaram, não tiveram nenhuma atuação, né?
eu vejo, professor, que quando o Ministério do Turismo foi criado, o turismo e eventos do setor passou a ter uma nova visibilidade. E o Conselho e essas organizações de Conselho Nacional de Turismo, com os conselhos estaduais do turismo, e a partir dos conselhos estaduais, os fóruns regionais de turismo, as pessoas começaram a saber e a conhecer que existe turismo, que existe essa atividade turística, que é o turismo, essa atividade. Quando você suspende o maior, que é o que dá a coordenação da política, que é o Conselho Nacional de Turismo, quando você suspende isso em 2019, como foi o nosso caso, Sim. que foi suspenso, então você fica com todos os conselhos. Em 2019 eles voltaram, foi suspenso lá em 2012, até de 2019. Você fica com essa rede, que é a rede que estava querendo se construir de forma descentralizada, ela fica esfacelada, desmontada, porque os conselhos estaduais, que são os representantes de todos os elos da cadeia, nos conselhos estaduais tinham assento dos mesmos elos da cadeia que tinham no Conselho Nacional. Então, existia essa rede se conectando. Quando isso interrompe, não tem mais diálogo, é só do federal direto para o municipal, não passa, não distribui, não vai para lugar nenhum. Então, a rede foi esfacelada para ser novamente iniciada, porque não dava mais para costurar, já tinham mudado todos os protagonistas, todos os atores, tudo tinha se desorganizado, iniciar novamente o Conselho, como fizeram em novembro do ano passado, retomar o Conselho Nacional de Turismo, chamar todas as entidades novamente para se inscrever, e aí, até agora, e ainda o Conselho não tomou a decisão de cobrar dos fóruns dos secretários a reinstalação dos conselhos estaduais, que tem que fazer isso. Claro. Eu acho que isso você colocou de uma forma linear, perfeita, e é nesses conselhos, é importante, eu acho, destacar isso, exatamente nesses conselhos onde se dão o entendimento, o contato, a discussão, o debate e o entendimento que se busca entre governo, iniciativa privada e terceiro setor, que estão rigorosamente representados nesse conselho, não é, Ânia? Exatamente. É onde nós temos o espaço da representação, do diálogo, Sim. da união e da cogestão, Da cogestão, exatamente. que vai para o descentralizado, para nos estados também ter uma cogestão, e aí fazer isso crescer. E aí, de novo, o turismo fica órfão e desaparece. Veja na época da pandemia. Na pandemia, em 2020 e 2021, eu lembro aqui no Ceará que fizeram um programa de retorno da atividade econômica. O setor de turismo e eventos foi o último a voltar, porque os quinais do setor, os indicadores de retorno eram os quinais, como o que impactavam mais na economia. Como nós temos 5 quinaizinhos só, 5, Sim. 5 que abraçam transporte, alimentação, hospedagem e tal, no cadastro geral, são 5. E aí esses 5 são desdobrados, aí tem uma conta que dá 28, tem uma conta... Eu fiz um trabalho na época, cheguei a 128, para poder mostrar ao setor do governo do Ceará que não eram 5, que eram 128, e que a gente precisava voltar. Então,
a importância, às vezes, as empresas não dão importância quando vão cadastrar as empresas, o seu CNAE, nós precisamos observar isso, porque nós precisamos ter mais visibilidade econômica do setor, que é um setor que nós sabemos, mas eles não sabem e não querem enxergar. Nós sabemos da importância e da capacidade de engajamentos, de oportunidades de trabalho e emprego que o setor de turismo proporciona e promove. Do pequeno ao micro, ao médio, ao grande negócio. Mas nós não temos esse reconhecimento, eu digo sempre isso, nós não somos reconhecidos como um setor estratégico para o desenvolvimento desses territórios interiores descentralizados do Brasil. Perfeito. Ania, a inexistência de contas satélites de turismo impacta o setor de maneira significativa. Não é possível identificar a contribuição correta do setor no PIB, como trabalha o setor que não sabemos exatamente qual é o seu impacto na economia nacional. Veja, a Colômbia, o Chile, o Peru e a Argentina já têm as suas contas satélites, e nós ainda não temos. A Universidade de São Paulo, por meu intermédio, encaminhou ao Ministério do Turismo uma proposta com todas as diretrizes para desenvolver as contas satélites. No fim, o Ministério, no fim de algum tempo, ele respondeu que já havia encaminhado ao IBGE essa incumbência, que nunca foi feita. Eu pergunto a você, como é que você colocou bem até na questão, ontem, por coincidência, entrevistamos a Enid, e ela comentou sobre o trabalho realizado na identificação dos sinais que envolve esse setor do turismo. Como é que você coloca isso? Como é que você vê essa resistência em não se realizar esse trabalho? E por outro lado, não sei se há boa vontade realmente, ou até expertise do IBGE para desenvolver esse projeto. Eu acho que é da maior importância, no sentido de que essa nossa invisibilidade como força econômica e como gerador de oportunidade de receita para a criação de postos de trabalho, mudança de condições socioeconômicas, ambientais, institucionais dos territórios, essa invisibilidade é pela ausência de uma conta satélite. Sim, exatamente. E a conta, eu vejo que é uma pauta, professor, que devia voltar à reunião do Conselho Nacional, porque como o Conselho foi retomado, e as pautas do Conselho, eu acho que elas devem caminhar no sentido dos desafios que nós temos, de preencher essas lacunas que fazem até hoje o turismo do país ser tão pequeno para aquilo que é a oportunidade que temos no país. Esse setor ser tão pequeno frente à oportunidade que nós temos. Então, eu acho que é da maior importância termos uma conta satélite, o país ter a conta satélite do turismo, né? Eu acho isso, e que deveria ser pauta
do Conselho Nacional de Turismo e Perfeito. apoiada pelo Ministério do Turismo, apoiada pelos Fornatur, pelos fóruns e por pela Federação do Comércio, pelo CNC, no caso, que é o conjunto das federações, pela CNC. Então, eu acho que é um conjunto de institucionalidades que a gente tinha de fazer compreender para desenvolver, e pode ser liderada, inclusive, pela CNC. No seu livro, que eu tive a oportunidade de folhear, ler com atenção depois, aliás, no nosso livro Turismo 2030, da academia, você fala muito na questão do setor de turismo e, consequentemente, no setor de eventos. Onde queremos chegar? Quais as pedras precisam ser retiradas do caminho até 2030? Olha, nós temos que... Eu até pontuei... É verdade. Até pontuei aqui esse caminho do futuro, né? Eu digo assim, construir uma plataforma de espaços de liderança e visibilidade junto às municipalidades e suas câmaras, Assembleias Legislativas estaduais. Ontem eu fui a um evento na Assembleia Legislativa, o homenageado tinha sido o presidente da Comissão do Turismo do Estado, tinha sido prefeito, tinha sido uma personalidade de turismo, mas aquilo fica en passant, não é feito referência a todos os outros títulos, mas quando chega na coisa do turismo, ela fica murcha. A Câmara, o Senado, eu vejo que nós precisamos nos ocupar o espaço nessas diversas institucionalidades, junto da federação, né? E aí eu até pontuei, abri aqui o livro agora, eu digo aqui, reestruturar o Sistema Nacional de Turismo, incluindo, além do MTU, a Embratur, o Conselho, o Fórum dos Secretários, dirigentes estaduais de turismo, que é essa retomada de tudo. Garantir a sustentabilidade da Lei Geral de Turismo, estruturar governanças plurais. Essas governanças, o setor privado tem que estar presente nessas governanças. Aqui no Ceará, como acabaram o Conselho Estadual do Turismo, o nosso ambiente de governança do turismo é uma Câmara Setorial de Turismo e Eventos dentro da Agência de Desenvolvimento Econômico do Estado. Ou seja, é onde nós nos fazemos institucionalmente dar conhecida aos outros setores, que são bem umas 21 câmaras, tem de comércio e indústria, tem de cultura e economia criativa, construção civil e imobiliário, tem de agronegócio, tem todos os setores. Então, é lá que nós temos um ambiente de representatividade, pela ausência do Conselho Estadual do Turismo do Estado. Que é essa coisa das governanças, né, a diversos níveis. Ter recurso. Não adianta ter secretário de turismo sem orçamento. Não adianta ter secretário de turismo estadual nem municipal só para gerar emprego político. Sim. Sem ter orçamento para executar uma ação de desenvolvimento do turismo. Eu falo aqui também acompanhar a aplicação e direcionamento dos recursos das emendas, porque eu acho um desperdício enorme que isso tem. Garantir as condições de linhas de crédito. Não temos linhas de crédito, é outro ponto que aqui nós batemos sempre junto ao Banco Nordeste. Linhas de crédito diferenciada para eventos, linhas de crédito diferenciada
para o pequeno negócio, para o médio negócio, como tem a agricultura. A agricultura tem. Para a pequena agricultura, para a média, nós não temos. Mas não temos por isso, porque falta, né, professor? De lá de cima, essa coisa de lá de cima, senão a gente fica trabalhando sozinho, lutando sozinha, né? Uma reestruturação orçamentária da Confederação Nacional de Comércio, Bens e Serviços, suas federações chegarem mais próximos do setor, né? O SESC, o SENAC, aquilo que é a nossa área, a nossa federação, né? O serviço, ampliar a estruturação orçamentária também para o SEBRAE, que é um grande parceiro do turismo do Brasil. É quem talvez tenha avançado muito mais com a descentralização através do programa dos agentes de roteiros turísticos, dos roteiros turísticos, do que o próprio Ministério do Turismo, né? E aí aquilo que dá conhecimento, educar para um turismo consciente e responsável, promover economia circular, criativa, economia verde, com a inclusão das comunidades, com a inclusão das populações, dos territórios que têm uma base cultural forte, onde estão nossas raízes culturais, que isso é o nosso patrimônio, é o patrimônio do turismo, né? Acho que temos que olhar um pouco mais para as nossas águas, os nossos aquíferos. Temos a cidade, toda cidade nós temos rios, todos os estados temos rios, e os rios ficam escondidos, não fazem parte do nosso cotidiano, não fazem parte da vida urbana nem da vida rural. Então, são desafios que até hoje não entraram na pauta verdadeira, numa pauta estratégica comprometida para o desenvolvimento do turismo e evento do país, eu acho. Você deu um exemplo agora, final, muito importante. Trabalhar bem os aquíferos. Aqui em São Paulo, eu tive a oportunidade, há 10 anos atrás, de desenvolver um projeto turístico no município de Olímpia, onde passa o aquífero Guarani. E hoje estamos lá com um crescimento da ordem de já quase 20 mil leitos em hotelaria, né? Nesse poço surgente do município, e onde se desenvolveu toda a atividade voltada a esse recurso de água aquecida. Pela própria natureza. Esses aquíferos, inclusive a maioria deles fazem parte da nossa história. Claro. As entradas dos territórios foram feitas todas pelos rios. Aqui em Ceará, em Fortaleza, a gente tem o Rio Ceará e o Rio Pacuti, que foi onde entraram. E neles tem muitas populações tradicionais, comunidades indígenas, aquelas populações ribeirinhas quilombolas. Estão à margem das áreas ribeirinhas desses aquíferos e que nenhuma cidade... Eu estou vendo se agora, com esse novo prefeito que vai entrar, eu já ando falando dos 2 rios daqui o tempo todo. É verdade. Muito bom, Ana. Gislene, como é que estamos aí? Estamos finalizando aqui, professor. Senhora Ania, uma pergunta. Pois não, Gislene. Durante suas colocações, né? Você fez um apanhado geral da situação do turismo e, consequentemente, dos eventos no Brasil. 2030 está na porta. O turismo e os eventos vão avançar? Ou eles vão continuar avançando e retornando? Se depender de mim, eles vão avançar. É a primeira resposta, porque eu não vou desistir.
E se depender de quem chega perto de mim, também vai avançar, porque eu não desisto de quem chega perto de mim. Então, agora, no todo, não é fácil, como eu acabei de dizer. 2030 está na porta, nós estamos em 2004. Entraram agora 5.570 novos prefeitos, se todos mudaram, se não mudaram, se mudaram 3.500, 4.500. Aí nós vamos chegar em 5, 6, 7, 8. Vai chegar em 2028, bem pertinho de 2030. Eles vão trabalhar um ano, vão se organizar, chegar na casa no primeiro ano, que é o 2025, vão trabalhar o 2026 e 2027, o 2028 eles vão trabalhar para sair e se reeleger. Aí só fica faltando 2 anos para 2030. Então, nós temos que trabalhar ininterruptamente, sabendo que essa é a condição, que nós temos tido essa descontinuidade da gestão pública, que é um prejuízo para o país, assim que ninguém fez uma conta satélite desse prejuízo, devia fazer, para saber o tamanho desse prejuízo que é isso. E isso, daqui, aí quando vai ter eleição de governo, aí vai para a área de governo. Então, os orçamentos da competência estadual, os orçamentos das competências municipais, junto com as emendas parlamentares, se mudasse esse rumo que eles tomam e fosse uma parte realmente para desenvolver o turismo, desenvolver os territórios, porque desenvolvendo os territórios, nós vamos gerar emprego, postos de trabalho, impostos para esses territórios, esses municípios. A gente teria o desenvolvimento do turismo, criando produtos e uma oferta de produtos e destinos diferenciados por todo o Brasil. Obrigada. Ania, conte comigo sempre nessa resistência, porque efetivamente nós começamos lá em 2004 e eu estou aqui ainda, ganhei uma bengala, mais alguns anos, mas eu estou aqui ainda acreditando que possamos realmente reverter esse quadro e caminhar para um futuro promissor. Muito obrigado pela sua fala, sempre muito exata, correta e absolutamente contemporânea e bastante franca no sentido de se atingir efetivamente as metas que estamos prevendo para 2030. Meu grande abraço e um beijo. Muito obrigada. Um abraço e até uma próxima ocasião. Muito obrigada. Obrigada, Gislaine. Eu que agradeço a sua participação. E lembre-se, na próxima semana teremos mais uma entrevista ou com um confrade ou com uma confreira da Academia Brasileira de Eventos e Turismo, nesta série especial Academia. Até lá!